Está pautado para a próxima quarta-feira, dia 10, o julgamento da ADPF 572. Trata-se da ação proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, atacando a portaria que instaurou o inquérito das fake news. A rede apontou inúmeros vícios e arguiu a inconstitucionalidade da investigação. Tenho denunciado a forma como o Supremo vem sendo usado para fazer avançar pautas políticas, num verdadeiro assinte ao processo democrático. Como defensor da independência e harmonia entre os poderes, tenho não apenas discursado, mas adotado medidas concretas no sentido de que haja o regular funcionamento tanto do Legislativo quanto do Executivo e do Judiciário. Mais recentemente, estou trabalhando na apresentação de uma proposta legislativa voltada para esse tema. Ao invés de haver um equilíbrio, infelizmente, o pêndulo tem estado muito inclinado para o lado do Supremo Tribunal Federal, desequilibrando o sistema de tripartição de poderes. Dois novos movimentos estão confirmando, mais uma vez, a presença dessa distorção institucional, dessa disfunção do regime democrático. O primeiro, o anúncio de que o próprio Supremo está reconhecendo a existência de vícios no inquérito das fake news e agora trabalha para tentar salvar a investigação. Como publicou recentemente o jornalista Josias de Souza, o inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre notícias falsas é uma iniciativa viciada, deflagrada a pretexto de investigar um vício. O Supremo passou a acumular indevidamente os papéis de vítima, investigador e julgador. Como diz ainda Josias de Souza, além disso, passou a investigar pessoas que não dispõem de foro especial e não deveriam merecer a atenção do Supremo. Na verdade, um inquérito instaurado sob o pretexto de preservar a honorabilidade do Supremo termina por funcionar em um sentido totalmente contrário, ou seja, manchando sua honorabilidade. Não sou defensor da prática de fake news contra quem quer que seja, mas também não sou a favor de excessos ou arbítrios. Assim como o Supremo, as casas legislativas são detentoras de poder de polícia e podem instaurar inquéritos, mas o limite de competência é muito bem definido. Aliás, tem uma súmula do próprio Supremo Tribunal Federal que trata desse tema, a súmula 397, que prevê que o poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, inclusive para instaurar inquérito, está limitado aos casos de crimes cometidos nas suas dependências. É nesse sentido que a Resolução 59 de 2002 deste Senado prevê em seu artigo 4º a instauração de inquérito, abre aspas, na hipótese de ocorrência de infração penal nas dependências sob responsabilidade do Senado Federal. Fecha aspas. Agora imaginem os senhores senadores se a polícia do Senado tivesse competência para investigar publicações envolvendo os membros desta casa e seus familiares, em toda a sua dimensão, aplicando-se a mesma interpretação usada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou se a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados tivesse semelhante competência em relação a todos os deputados federais e familiares. É óbvio que seríamos acusados de privilégios, de estarmos criando um sistema inquisitorial próprio. Aliás, a própria súmula do Supremo, de maneira absolutamente correta, prevê que isso não pode ser feito. Por que então pode funcionar para o Supremo uma regra absolutamente distinta da que vale para a competência investigativa das polícias do Poder Legislativo? Nem aqui, nem lá. Nem lá e nem aqui. Da mesma forma que o Senado e a Câmara dos Deputados ou as Assembleias Legislativas poderiam ser acusadas de uso político de seu sistema de investigação, outra não é a conclusão que se está ocorrendo em relação ao Supremo Tribunal Federal. Isso abre oportunidade para que alguns concluam que o inquérito esteja voltado sistematicamente contra o denominado bolsonarismo. Os senhores ministros do Supremo, assim como o presidente da República, os deputados e senadores, estão sujeitos aos instrumentos comuns a todos, quais sejam o Ministério Público, a Polícia Federal, para a investigação de eventuais crimes que, embora praticados contra eles, não tenham ocorrido nas dependências da Corte. Quanto ao segundo movimento a que me referi no começo, trata-se da tentativa de desistência da ação feita pelo partido Rede Sustentabilidade, justamente em um momento em que as investigações passaram a atingir pessoas ligadas ao governo Bolsonaro. Ou seja, uma indicação de uso político casuístico
Espero sinceramente que os ministros do Supremo consigam sanear o inquérito, se ainda for possível, eliminando os vícios, retirando os excessos e limitando-se à estrita competência prevista no próprio regimento da Corte. Mais que isso, espero que o Supremo se curve à súmula 397, que ele próprio criou. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.